Aleluia, aleluia, aleluia. Rogarei ao meu Pai, e Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe destes poder sobre todo homem, ele dê vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Eu te rogo por eles. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, presentes nessa igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, também aqueles que rezam conosco através do nosso canal no YouTube, através da Rádio Liberdade FM, nesta manhã de terça-feira da 7ª e última semana da Santa Páscoa, hoje dia 3 de junho, dia que a Igreja nos convida a celebrar a memória desses santos mártires africanos, São Carlos Luanga e os seus companheiros mártires. Nós que celebrávamos no dia 31 de maio, com a vigília da Ascensão, a coroação de Nossa Senhora, nos entregávamos a Jesus por Maria e com ela nós permanecemos à espera da festa de Pentecostes, a grande solenidade do derramamento do Espírito Santo, este Espírito Santo que é o selo do tempo pascal. O Espírito Santo que vem justamente não para encerrar o tempo da Páscoa, mas o Espírito Santo que vem para nos conduzir por uma vida de Páscoa que dure a vida inteira. E um dos frutos do Espírito Santo na nossa vida é justamente a força, a coragem para o testemunho da fé. Quem fez os mártires? Quem fez os mártires foi justamente o Espírito Santo.
Sem o Espírito Santo, nenhum de nós teríamos a força, a coragem, a perseverança para continuar crendo e professando a fé em Cristo diante das ameaças desse mundo. É o Espírito Santo que é espírito de fortaleza, que sustentou e sustenta os mártires de todos os tempos, tanto estes que já estão canonizados, como São Carlos e os seus companheiros hoje, Santa Luzia, nossa padroeira paroquial, tantos outros santos que tiveram ao longo da história da Igreja esta morte sangrenta e violenta. E já no Antigo Testamento, basta pensarmos nos relatos de martírio que tantos viveram para não darem as costas para a fé. Os profetas, o quanto sofreram, que o diga aí o profeta Jeremias, quanto sofreu, profeta Isaías, segundo a tradição, foi cerrado vivo ao meio. Justamente na história do povo de Deus, na história da Igreja nesses 2000 anos, tantos homens e mulheres, fortalecidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, se manteram firmes em dizer: é preferível morrer do que perder a vida. É preferível sofrer nesta vida do que passar uma eternidade no inferno por ter renegado aquele que nos amou por primeiro na cruz. Esse é o grande testemunho dos santos mártires que a Igreja celebra, hoje de maneira especial, São Carlos Luanga e os seus companheiros mártires. E a oração da missa de hoje nos recorda justamente essa frase de um escritor cristão chamado Tertuliano: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. É um fato, porque muito mais do que a palavra, muito mais do que o discurso, o que comove esse mundo é o testemunho da vida. Não é à toa que a palavra martírio, em grego, significa testemunho. Ora, os pagãos, ao verem os santos mártires derramando a fé, derramando sangue, por causa da fé em Cristo Jesus, e não voltando atrás, mesmo diante de tantas ameaças, eles diziam: mas como? Nós não fazemos isso, nós não morremos por causa do imperador. Como é que esses homens e mulheres morrem, cercados de tortura, mas com um sorriso no rosto, por causa desse tal Jesus? É o testemunho. Já diz o ditado popular: mais vale a prática do que a gramática. O que convence, o que converte esse mundo, não são palavras bonitas, mas é uma vida entregue por Cristo, com Cristo e em Cristo, na graça do Espírito Santo, buscando a glória do Pai. E viver a vida cristã é viver vida de martírio. São João Paulo II nos recordava isso ao falar do martírio branco que nós todos somos chamados a viver. Pode ser? Pode ser. A gente não sabe nessa loucura que vive o mundo, mas pode ser que a vocês e a mim não nos seja pedido derramar o sangue de maneira cruenta, de maneira tão sangrenta, por causa da fé. Pode ser. Mas o martírio, ou seja, o testemunho sem o derramamento do sangue, mas o testemunho da nossa fé no dia a dia, esse testemunho ninguém está isento, ninguém está liberado. Vocês e eu, mesmo sem ser chamados a derramar de maneira violenta o nosso sangue, nós somos chamados a gastar, a empenhar toda a nossa vida para dar ao mundo o testemunho da fé, sobretudo nas horas difíceis, nas horas de provação.
Por que essa mulher continua indo à missa todos os dias, quando na vida dela parece que nada vai bem? A sua perseverança na Eucaristia é um martírio, é um testemunho. Por que esse homem, por que essa mulher continua fazendo e praticando obras de caridade, obras de misericórdia, mesmo quando ninguém valoriza? E quando você diz, é por causa da minha fé, você está dando testemunho? Quando você consegue ser instrumento de paz e reconciliação no meio de um lugar que é dividido pelo ódio, pela maldade, pelo pecado, você está dando testemunho. Ou seja, todos nós, batizados, somos chamados de maneira violenta ou no cotidiano a viver esse martírio da nossa fé. E o Espírito Santo já nos alerta a isso, como alertou o apóstolo São Paulo. Vejam que bonito, tanto São Paulo na primeira leitura, quanto Jesus no Evangelho, começam a se despedir dos outros. Jesus, porque vai para o Pai, Paulo, porque vai para o martírio. E ele diz, eu não sei o que me aguarda, eu não sei o que me espera. A única coisa que o Espírito Santo adverte é que de cidade em cidade me aguardam cadeias e tribulações por causa de Jesus. Então, quem deseja ser cristão, mas levar uma vida isenta de sofrimento, querido, querida, você está fora da casinha. Porque o próprio Espírito Santo adverte, seguir a Cristo, o simples e soberano fato de seguir a Cristo e buscar a fidelidade de Cristo, já nos coloca em guerra com esse mundo pagão. A sua existência cristã, meu querido e minha querida, nesse mundo, a nossa vida cristã, pelo simples fato de sermos cristãos, já é uma declaração de guerra contra essa mentalidade mundana e pagã que não teme e nem respeita a Deus, nem os seus mandamentos. São Carlos Luanga e seus companheiros mártires foram martirizados justamente por não cederem aos desejos impuros do rei, que queria que eles pecassem contra a castidade, e eles, proibidos de anunciar o nome de Jesus, chantageados por todos os lados, continuaram pregando, batizando, resistindo e foram mortos. Uns arrebentados vivos pela espada, outros queimados vivos. E morreram dizendo o quê? Viva o Cordeiro de Deus, Ave Maria. Basta que o leite derrame em cima do fogão, a gente já pragueja o nosso dia. Basta que alguém nos bloqueie do WhatsApp, do Facebook, a gente já derruba um beiço do tamanho da tromba de um elefante. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que sustentou São Carlos e seus companheiros a morrerem pronunciando o nome de Jesus e Maria, sendo queimados vivos, é o mesmo Espírito Santo que você e eu temos e que a gente não tem paciência de suportar uma cara feia no nosso dia a dia, aí a gente já chuta o balde. Nós deveríamos ter vergonha quando celebramos os santos mártires, porque você e eu, que vivemos reclamando da vida, e que se a banda não toca conforme a nossa música, a gente já larga tudo. E se te fosse pedido para você ser queimado vivo? Você renegaria o nome de Jesus na primeira sapecada que desce no teu pé? Pense bem, pensemos bem. Celebrar a vitória do martírio desses santos mártires deve nos fazer levar a um profundo exame de consciência. Em que medida que eu sou obediente ao Espírito Santo e me mantenho firme diante das pequenas contrariedades da vida? Ah, padre,
o Senhor diz isso porque o Senhor não sabe da minha vida, mas eu sei que ninguém está te pondo fogo. Então, até que não te coloquem fogo no corpo, até que não te partam pelo meio com uma espada, o teu sofrimento não é maior do que o dos mártires que hoje nós celebramos. E eles deram conta, tendo exatamente os mesmos meios que vocês e eu temos. A palavra de Deus, o Espírito Santo do batismo, a Eucaristia, que é o corpo de Cristo. Temos todos os instrumentos que os mártires usaram, mas não temos a mesma decisão que eles tiveram. E não apenas temos o testemunho dos mártires, nós temos a oração de Jesus. Olha que lindo! E eu convido vocês, no dia de hoje, durante essa semana, a lerem o capítulo 17 do Evangelho de João, que é a oração sacerdotal de Jesus, onde Jesus reza ao Pai por você e por mim. Minha gente, será que nas horas de tribulação, nas horas de perseguição, nas horas de dificuldade, quando morre alguém que nós amamos, quando a enfermidade bate a nossa porta, quando as coisas não vão bem, será que vocês e eu lembramos que Jesus reza por mim e por você? Se nós confiamos na oração dos nossos irmãos de comunidade, quanto mais nós não vamos confiar na oração que o próprio Cristo fez e faz por nós. Fez no Evangelho, a oração que Cristo continua em cada Santa Missa e a oração que ele segue fazendo silencioso em cada sacrário da terra. O que é que Jesus fica fazendo 24 horas por dia no silêncio do sacrário, rogando ao Pai por você? Mas quem de nós se lembra disso? A gente não lembra. Ah, o mundo me abandonou, a fulana não vai com a minha cara, ah, a minha vida não dá certo, eu nasci para dar errado, ah, porque eu não vou para frente. O diabo, ele como que tampa a nossa memória. Porque se nós recordássemos que o Filho de Deus reza ao Pai 24 horas por dia por você, nem o fogo que matou os mártires teria capacidade de nos fazer abandonar a fé. Peçamos hoje, por intercessão de Nossa Senhora, ela que é a rainha dos mártires, porque é a mãe do mártir por excelência, Jesus, que ela, juntamente com São Carlos e seus companheiros, interceda por nós, para que, amparados pela oração de Cristo, sustentados pelo corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, orientados pela palavra de Deus, fortalecidos pelo dom do Espírito Santo, vocês e eu suportemos com amor e esperança as cadeias e as tribulações que nos esperam todos os dias, como também esperou Paulo. Aquele que fez a promessa é fiel e caminha conosco todos os dias até o fim dos tempos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.